Os sentimentos de amargura e vingança são como pedras bem pesadas que carregamos em nossas costas, e se não formos capazes, ou não quisermos jogar essas pedras fora e nos afastar delas, não apenas nos esgotaremos, a carga também aumenta devido a novas experiências de vida que possam nos trazer dores e sofrimentos. Logo, iremos carregar tantas pedras nas coisas que um dia não iremos mais aguentar e eventualmente iremos ao chão. O ressentimento dói, e isso pode aumentar de tal forma que irá nos consumir por inteiro, nos rasgando de dentro para fora. E por algum motivo de inocência ou maldade interna, acreditamos que a única maneira de nos livrarmos do ressentimento é quando ocorre alguma forma de vingança. Mas é lógico que isso pode nunca ocorrer, e assim, corremos o risco de passar a maior parte das nossas vidas sofrendo feridas do passado, enquanto os nossos inimigos florescem por seguir suas vidas para sempre. Como disse sabiamente Victor Frankl, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Uma coisa é absolutamente certa, e entender isso faz parte do nosso amadurecimento: nós não podemos mudar o passado e não podemos mudar as outras pessoas. Logo, o nosso bem-estar mental não depende de nos vingarmos ou não, ou se recebermos ou não um pedido de desculpas. Depende de como lidamos com a dor que dói dentro de nós. Então, temos uma escolha: podemos optar por permanecer apegados a velhas mágoas e levar nosso sofrimento para a sepultura, ou podemos optar por tomar uma decisão por nós e abandonar esse tipo de sentimento que traz sofrimento, para passarmos o resto das nossas vidas sem o pesado fardo do ressentimento. Este antídoto tem nome: perdão. Este vídeo te trará o conhecimento necessário em maneiras saudáveis de perdoar e o fluxo seguir, tanto com base na filosofia e quanto também na psicologia. Em primeiro lugar, é provavelmente importante mencionar que perdão não significa esquecimento. Podemos perdoar alguém sem esquecer o que essa pessoa nos fez. Se também esquecermos ou, talvez o que é mais comum, nos recusarmos a ver a realidade de uma pessoa ou situação, estaremos abertos para sermos magoados novamente. Portanto, a melhor opção em alguns casos pode ser perdoar alguém sem nunca mais se associar com essa pessoa, principalmente pela questão de autoproteção. Buda aconselhou: não se associe com amigos prejudiciais, não se associe com pessoas não virtuosas. Associe-se com amigos admiráveis, associe-se com as pessoas verdadeiras. As expectativas são ressentimentos premeditados, escreveu Allen Berger, autor de vários livros sobre dependência e recuperação. Berger destacou que muitas vezes culpamos outras pessoas pelos nossos problemas, mas que, na realidade, a causa do nosso sofrimento não está nessas pessoas, mas nas expectativas que temos delas. O ressentimento muitas vezes decorre do não cumprimento das expectativas e da decepção que isso leva. Um dos nossos maiores erros é esperar que os outros não cometam erros, sendo que errar é uma coisa básica e comum entre os seres humanos. Às vezes colocamos as pessoas em um pedestal, projetando nelas todos os tipos de expectativas. Por exemplo, esperamos que um parceiro seja sempre atencioso e interessado no que temos a dizer, ou esperamos que um amigo sempre seja prestativo e esteja disposto a ouvir. Mas, ao fazer isso, não como os seres humanos são totalmente imperfeitos, e tudo isso pela fantasia e expectativas que nós criamos em nossa própria mente. Um grande exemplo de como essas expectativas podem nos prejudicar é a relação entre pais e filhos. Às vezes vemos os pais colocarem tantas expectativas em cima dos filhos e acabam se frustrando quando essas expectativas não são cumpridas. Além disso, quando se fala em fantasias, devemos ter a noção que isso raramente se assemelham à realidade. O filósofo estoico Epicteto comentou o fenômeno de ter um pai, dizendo: "Você tem naturalmente direito, então, a um bom pai? Não, apenas para um pai." E assim, do ponto de vista estoico, não é o comportamento das pessoas que causa ressentimento, mas as nossas expectativas em relação a elas. As pessoas são inerentemente falhas. Elas cometem erros, fofocam, traem, mentem e ultrapassam limites. Mesmo as pessoas que temos tanto carinho, respeito e amor, podem acabar nos decepcionando, e logo, aceitar isso pode tornar mais fácil abandonarmos nosso ressentimento.
Outra questão importante é entendermos que temos pouco, ou quase nenhum controle sobre as coisas que acontecem. Buda distinguiu 3 causas básicas do sofrimento, que é a ganância, a ignorância e o ódio. Ele descreveu o ódio como uma grande mancha na personalidade devido à sua natureza destrutiva. Basta ver os exemplos das coisas terríveis que acontecem pelo fato de existir o ódio: pessoas feridas ou mortas, guerras sangrentas, genocídio, e entre outros horrores. O ódio também devasta a pessoa de dentro para fora, logo, apegar-se ao ressentimento é como segurar o fogo e esperar que o outro se queime. Apesar de todas as fantasias de vingança que evocamos em nossas mentes, e normalmente nunca realizamos, ter rancor muitas vezes é o que mais nos machuca. Podemos ficar bravos com o mundo, com nós mesmos, podemos nos sentir totalmente amargurados com a injustiça da vida, ou até mesmo com as pequenas coisas que as pessoas ao nosso redor nos falam, ou nos fazem. Mas não importa quanto pensemos nesse tipo de situação que nos ocorreu, nós não podemos mudar o que aconteceu, nem podemos controlar as coisas do mundo. Podemos continuar bebendo veneno, esperando que nossos inimigos morram, mas somos nós que morremos de forma dolorosa no final. Ao contemplarmos o triste sentimento da raiva e do ressentimento dentro de nós mesmos e do mundo exterior, devemos entender e praticar que não é absolutamente nada saudável manter esse tipo de sentimento dentro de nós. Portanto, ao abandonarmos essas emoções através do perdão, é o que nos ajuda a deixar de abastecer esse sentimento dentro de nós. É incrível que, como para algumas pessoas é fácil perdoar, mas para a maioria de nós, o ato de perdoar não parece tão fácil. O ressentimento é um sentimento forte, e apesar de qualquer resolução que tomemos, pensamentos e emoções negativas podem infelizmente ressurgir e assumir o controle do nosso estado mental, e antes que percebamos, o rancor da pessoa que perdoamos anteriormente está de volta com força total. O filósofo estoico Sêneca estava ciente desse fenômeno. Em seu ensaio Of Anger, ele percebeu que temos um gatilho mental que aciona o nosso sentimento de raiva e que devemos evitar sempre esse gatilho. Cito: uma grande parte da humanidade fabrica as suas próprias queixas, seja alimentando suspeitas infundadas ou exagerando ninharias. A raiva muitas vezes chega até nós, mas muitas vezes nós a atacamos. Nunca deve ser mandado buscar, mesmo quando cai no nosso caminho, deve ser jogado de lado. Os budistas também estão conscientes deste fenômeno e, portanto, permanecem atentos para abandonar os pensamentos prejudiciais antes que cresçam e se espalhem como o câncer. Este último acontece quando nos apegamos a certas memórias, fantasias, narrativas ou medos sobre o futuro. Poderíamos ver nossas mentes como um jardim, e é nosso trabalho cuidar dele. Podemos deixar que as ervas daninhas o estraguem, ou podemos arrancá-las, cortar o mal pela raiz e impedir que novas venham a crescer. Mas, para sermos jardineiros habilidosos, precisamos estar sempre atentos. Os budistas propõem a meditação como método para treinar e blindar a mente em relação a sentimentos destrutivos. A questão é que a decisão de perdoar é o primeiro passo, mas o próximo passo é manter limpas as nossas faculdades mentais, removendo e evitando o lixo que revive o ressentimento em relação à pessoa que perdoamos. Logo, o perdão é inútil se não podemos nos comprometer com ele. Uma coisa que devemos também ficar atentos é que, cientificamente, não podemos esquecer de que a natureza humana nos programa para que sejamos mais suscetíveis à negatividade do que à positividade. É por isso que muitas pessoas possuem o hábito de se olhar no espelho e ver muito mais defeitos do que qualidade. Logo, chamamos esse fenômeno de viés de negatividade do cérebro, e ele faz com que vejamos falhas e não méritos, em nós e naqueles que nos rodeiam. Hari Marano, editora-geral da Psychology Today, escreve o seguinte sobre as origens do viés da negatividade. Cito: nossa capacidade de pesar tanto as contribuições negativas provavelmente evoluiu por uma boa razão, para nos manter fora de perigo. Desde o início da história humana, a nossa sobrevivência dependeu da nossa habilidade em evitar o perigo. O cérebro desenvolveu sistemas que tornariam inevitável não notarmos o perigo, e assim, esperançosamente, reagirmos a ele. Os instintos naturais desenvolvidos pelo ser humano certamente é um presente da criação divina,
Porém, não devemos deixar que esses instintos evoluam de tal forma que nos prejudiquem. As características negativas de alguém podem apagar totalmente os seus traços favoráveis, a tal ponto que não podemos mais ver as características positivas, e logo, em nossas mentes tendenciosas, as pessoas acabam se tornando mais. É muito difícil não sentir repulsa por alguém que não tem nenhuma característica positiva, e logo muito menos perdoá-la. Portanto, podemos querer olhar além do ângulo da negatividade e ver que as pessoas de quem nos ressentimos também carregam o bem dentro delas, e que é inclusive humano possuir, tanto o mal quanto o bem. Outra questão importante é caracterizar de que a dor do passado, por mais grave que seja, pode ser apenas uma bênção disfarçada de conhecimento e sentimento de superação, logo, devemos escolher o amor e não o ódio. Existe esta tendência entre muitas pessoas de escolher o ódio, principalmente em responder o ódio com mais sentimento de ódio, mas, vemos que isso apenas piora a situação e muitas vezes resulta em conflitos violentos e derramamento de sangue. O ativista e ministro batista, Martin Luther King Jr., decidiu se ater ao amor, pois o ódio, segundo ele, é um fardo grande demais para suportar. Ele argumentou que a violência é uma espiral descendente que provoca precisamente aquilo que procura destruir. Cito, através da violência, você pode assassinar o mentiroso, mas não pode assassinar a mentira, nem estabelecer a verdade. Através da violência, você mata quem odeia, mas não mata o ódio. Na verdade, a violência apenas aumenta o ódio, retribuir a violência com a violência multiplica a violência, acrescentando uma escuridão mais profunda a uma noite já desprovida de estrelas. A escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Podemos amar a uma distância segura, desejando sempre o melhor, sem segundas intenções ou sentimentos de rancor, ódio e violência. Mesmo que as pessoas que nos machucam pareçam resistentes ao nosso amor, e continuem nos dando algo ruim, devemos manter a escolha do bem ao invés do mal, pois extremamente ainda é a melhor opção para o nosso bem-estar mental. O perdão alimentado pelo amor dissolve nosso ressentimento e raiva, e os substitui pela compaixão. A compaixão é uma força que não destrói, mas constrói, que não antagoniza com ódio, mas reconhece com calma a humanidade em cada pessoa, apesar de suas falhas. A compaixão pode não necessariamente expulsar o ódio dos outros, mas definitivamente o expulsa de nós mesmos. Eu te agradeço por assistir, te vejo no próximo vídeo.